Então, pessoal, espero que vocês estejam bem, né, nas pesquisas de casas. Hoje a gente vai falar sobre adubação na cultura de palma de óleo. Acredito que vocês já fizeram disciplina de adubação e muito bem feita. O professor da UFRA é muito bom na área de adubação, professor Ronan. Então, eu fico até com receio de dar esse ponto, né, da nossa disciplina, é, visto que acredito que vocês já estão expertos nessa área de adubação. Então, quando a gente espera, né, na adubação em qualquer cultura, a gente precisa ter o conhecimento do estado nutricional, né? No caso nosso aqui do dendenzeiro, e tendo em vista que é fundamental a importância, né? Tendo fundamental importância para a recomendação, né, mais ajustada da adubação, visando aí, né, no futuro não tão distante, ou seja, no mercado de trabalho, é saber o mínimo, né, necessário para se obter uma boa produtividade. Então, como eu falei para vocês, é, esse conhecimento ele vai ser nos nutrientes, né, essenciais. Vocês vão ter, né, como desafio saber o potencial, os principais, os macros e os micros, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o manganês, o boro. Esses cinco, né, NPK, manganês, boro, são de suma importância, principalmente quando a gente está trabalhando aí com uma cultura tão expressiva e que vem aqui na nossa região gerindo bastante, né, a economia local. Então vamos começar pelo nitrogênio. A deficiência de nitrogênio é comum em solos arenosos, até mesmo argilosos, que sejam pobres em matéria orgânica ou ainda solos mal drenados devido à compactação. Então a gente aqui na nossa região de Tomé-Açu, a gente tem praticamente três tipos de solo. Nesses três tipos de solo que a gente tem a característica de um solo bem arenoso, um solo pouco intemperizado e um solo bastante argiloso. Essa região nossa aqui, que está em Quatro Bocas, Tomé-Açu, temos uma concentração considerável de solos com baixa capacidade de drenagem, com grande capacidade de argila. É, então, o manuseio desse solo ao longo do tempo, ele vai ser predominante, ele vai ser como podemos dizer assim, decisivos, né, para a gente poder ter ou não ter uma deficiência de nitrogênio nele. Mas para isso serve, para isso a gente tem, né, a valia de fazer análise de solo, coleta em campo e, consequentemente, observar as, dife- a de- como é que está a concentração ou percentual de nitrogênio nesse solo. Porém, né, ao passo que muitos das possibilidades de emprego futuro são conduzir essas lavouras já instaladas, então a adubação nitrogenada deficiente, ela consegue apresentar, né, uma característica muito peculiar, como o amarelecimento, né, das plantas, das folhas mais jovens. Então, normalmente, as folhas mais jovens das culturas, elas tendem a ter um vigor, né? Vocês podem observar aqui, deixa eu colocar o ponteiro. Elas têm, né, elas sadias, elas são de uma tonalidade mais escuras, e ela com deficiência de nitrogênio, ela já consegue aqui, né, demonstrar logo nas folhas mais jovens, né, com isso, né, facilita, né, a interpretação e a visualização, né, desse comportamento, né, nessa área de produção. Aqui também, né, podemos mostrar uma comparação do que seria a deficiência de nitrogênio e de potássio. Percebam que os demais pontos das folhas continuam, né, com a tonalidade de um verde mais vigoroso, consequentemente, né, a gente tem um verde mais claro
decorrente dessa deficiência nitrogenada. Então, aqui a gente consegue, né, ver também outros pontos, como a sintoma de deficiência de nitrogênio de forma uniforme, progressão de deficiência e amarelecimento, né, intenso, aqui extrema deficiência com o secamento nas pontas, né, dos folíolos, e o que pode acontecer, no caso aqui, né, nessa foto, a gente não está identificando uma deficiência de nitrogênio, mas em solos mal drenados, né, você consegue também ter, aqui é um exemplo de solo mal drenado, não está caracterizando aqui aparentemente deficiência de nitrogênio, pelo menos não não estou conseguindo observar, mas solos mal drenados podem também causar esse tipo de deficiência. E aqui a gente pode, né, também olhar o efeito na deficiência de fósforo. A deficiência de fósforo é causada pelo baixo teor, obviamente, de fósforo no solo, pela fixação de fósforo e pela remoção das camadas superficiais do solo, né, por erosão, ou até mesmo por tratos no preparo do solo, de forma, se caso não tenha feito uma adubação correta, e ter deixado esse solo exposto também por, posso dizer, não por lixiviação, por arraste, né, do granulado, enfim, sendo necessário muitas vezes uma adubação de cobertura, vou mostrar isso posteriormente. Então, os sintomas visuais de deficiência de fósforo são desenvolvidos, são caracterizados na planta, você consegue ver, né, mais nitidamente quando você consegue comparar, né, o número de cachos. Então, o fósforo ele está diretamente, né, um macronutriente diretamente ligado, né, na produtividade. Então, a diminuição, né, de cachos do dendezeiro, né, da palma de óleo, pode ser decorrente aí de uma necessidade hídrica, de uma necessidade química, né, necessidade nutricional do fósforo. Essa deficiência ela é mais perceptível a partir do quarto ano, quando já começa a se formar, né, no caule o estipe. Ele começa a ter um comportamento piramidal, triangular. Então, esse comportamento de forma triangular também é um indicativo para o cônico, para característica de deficiência de fósforo, e o ideal, né, é essa forma mais cilíndrica, né, do caule. Então, a partir do quarto ano, uma das características que a gente pode observar aí e ter cuidado seria essa forma, né, do caule mais triangular, além dos números de cacho neles concentrados. Então, a gente pode afirmar que as plantas mais jovens elas são mais fáceis de detectar essa deficiência de fósforo através também de uma análise foliar, que eu vou mostrar posteriormente como a gente pode fazer, e, consequentemente, né, a gente consegue aí, trazer de fato a essa correção ou propor como fazer esse ajuste de adubação para mantermos aí a produtividade. Agora a gente vai falar um pouco de potássio, né, os efeitos da deficiência nutricional no potássio. É comum em solos pobres, solos arenosos, muito ácidos, com excesso de cálcio e magnésio, devido à competição de nutrientes também com outras culturas, como plantas, apesar de que o dendezeiro ele fecha bastante, mas mesmo assim aparenta ter plantas daninhas, né, alguma concentração, que pode aí também estar fazendo a remoção, né, de potássio
E aqui a gente pode observar como seria isso. Enquanto o nitrogênio, a gente vê o amarelecimento constante, né, nas plantas mais jovens, o potássio ele vai mostrar um amarelecimento mais pontual, como se fosse um ataque de ferrugem, muito parecido com o ataque de ferrugem. Não sei se vocês viram fitopatologia, mas a ferrugem ela se localiza abaixo das folhas e tem esse formato mais arredondado. Então ele é um pouco amarelado, alaranjado e fica parecendo que a planta está sob estresse hídrico, muito parecido, a não ser se tivesse uma que não dá para ver bem direito, mas por exemplo, aqui dá para ver ó, as pontas um pouco queimadas, então, mas o amadurecimento ele é mais constante ao longo das folhas. Vamos para o magnésio agora. Também a mesma característica, solos arenosos e solos ácidos, né? Esse efeito aqui, ó, como se fosse uma queimadura de forma horizontal, né, junto à folha, é a principal característica aí da deficiência do magnésio. Nós podemos observar que ele não ataca, né, em toda a folha, são regiões, né? Esse tipo de lesão aparenta que, né, de fato, bem peculiar, diferentemente do que a gente tinha visto anteriormente no potássio, que ele é agressivo praticamente em todo o corpo das folhas, o magnésio não. E uma característica interessante, né, que deve ser adotada e vocês podem ficar espertos, é que o magnésio ele não tem um efeito imediato, né, na produção de dendê, na produtividade. Em um estudo realizado em Tailândia, ele vai apontar que a partir do 11º ao 12º ano, né, dessa plantação, é que de fato o magnésio ele vem a fazer efeito, né, o seu déficit. Então, a depender das condições da fazenda ou do produtor ou da empresa, é analisar o período em que essa cultura está instalada, né, e ver o agravante, né, de se fazer ou não um trato cultural nela. O ataque do magnésio também, né, ele acontece em folhas mais velhas do que em folhas mais novas, então tem essa característica também. Então aqui eu queria que vocês, não sei se ainda tem alguém assistindo a aula, mas eu queria ver com vocês aqui, né, depois do que a gente viu, queria ver com vocês aqui se vocês conseguem dizer para mim se isso aqui, que tipo de deficiência é essa? Se é um ataque de praga ou uma deficiência nutricional, de acordo com o que a gente já falou. A gente falou do nitrogênio, do fósforo, do potássio e do magnésio. Magnésio, isso. Ó, só mandou bem. O magnésio ele ataca em folhas mais velhas, né? O ataque dele é mais de forma, cadê? Horizontal e são duas características, ele aparenta realmente esse amadurecimento. Então, qual é a expertise de vocês como profissionais, né, no mercado daqui a uns dias?
é ir lá de fato e examinar a folha, pegar na folha. Por quê? Ao virar a folha, você pode, né, se deparar aqui com a presença de um inseto. Consequentemente, a gente consegue, né, diagnosticar que é um ataque de cigarrinha, né, ocorrendo e não, de fato, uma deficiência propriamente dita. Então, a gente tem aqui na figura A, B, a cigarrinha, né, em ataque. Na C e D, como é que se comporta, né, o ataque da mesma, as injúrias. E a gente tem aqui na E a deficiência de magnésio, como você falou bem, né, as folhas mais velhas, as pontas amareladas, e aqui a F, a deficiência de nitrogênio, porque as folhas mais jovens, normalmente, elas ficam em tonalidade de um verde mais claro. Normalmente, não só para o dendê, mas para a grande maioria das culturas, a deficiência de nitrogênio, ela vai para as folhas mais jovens. Por quê? Porque na fisiologia vegetal, normalmente as folhas mais jovens são as que é, vão demandar aí, né, a produção de clorofila com mais intensidade do que as que já estão consolidadas, que são as folhas mais velhas. Então, esse é um dos primeiros sintomas aí para analisar a deficiência de nitrogênio. É, é sempre comum, assim, ter esse tipo de comportamento? Não, nem sempre. Às vezes você precisa, de fato, aí, né, fazer algum tipo de uma análise foliar ou simplesmente uma análise de solo para ver se precisa de um tipo de adubação de correção. Entretanto, o que a gente pode, de fato, afirmar é que uma análise visual e depois uma ida a campo para conferir nos reduz aí tanto o custo operacional como o custo, né, de produção. E a gente pode fazer esse tipo de análise também por imagem de satélite, que facilita bastante, né, pegar o ponto no GPS e já ir de forma pontual para ver que tipo de estresse ou que tipo de anomalia está tendo aquela vegetação. Essa daqui, oi, pode, sempre pode. Até melhor, por favor. Eu acho que essas imagens não são minhas, mas eu posso te afirmar, né, diante do que eu estudei, que foi disponibilidade de não ter um drone mesmo para ir tirar uma foto de copa de árvore, né? Que o dendezal bem grandão fica mais difícil estar monitorando. Mas então nas plantas mais jovens, por exemplo, o nitrogênio ele é um macronutriente fundamental, né, para o desenvolvimento vegetativo. Basicamente está, né, em seu pleno auge vegetativo. Já quando o dendê começar a fazer a fase de enchimento de cartucho para formação né, do dendê, da palma de óleo em si, então o fósforo e o potássio ele é fundamental. Então, analisar aquela questão do potássio, se o tronco está de forma mais triangular ou não está de forma oval, é um pressuposto você ter que entrar com correção urgente, porque se você não tiver esse tipo essa cautela, pode fazer aí uma queda de produtividade numa área considerável. Então, por exemplo, independentemente de idade, tudo vai depender de como você possa ver sua plantação. O nitrogênio vai ser nas folhas mais jovens. Se aparecer aquele tipo do magnésio, por exemplo, na horizontal, no potássio, aquelas alaranjamento ponteado, mas tudo vai depender muito do que você está precisando no momento. Por exemplo, o magnésio já mostrou que a partir do 10º ou 12º ano. Então, 10º ou 12º ano de produção de dendê, a, o, a vegetação vai estar muito alta. Então, assim, você viu a característica ali, poxa, que época tá? Não, tá péssimo 10º, então vamos aplicar uma adubação de magnésio. Então, independentemente de estágio fisiológico da planta, vai depender do estágio fisiológico da planta, mas também a questão da idade vai depender de como você vai conseguir ter essa visão da planta.
entendeu? Acredito eu que essas fotos dessas plantas essas plantas menores é justamente a facilidade de poder registrar, né, e mostrar aí o comportamento dessa deficiência. Tá tranquilo, André? Não, pode ficar à vontade. Olha, é, as culturas que têm uma família ou uma característica fisiológica muito próximas, normalmente elas têm a mesma resposta a determinadas deficiências, seja ela hídrica, nutricional ou problemas com patologia. Normalmente elas tendem a ter o mesmo comportamento. Então, assim, agora podem ter o mesmo comportamento, mas não necessariamente vão ter a mesma demanda para resposta, né, produtiva. Então, por mais que ela possa mostrar, sei lá, como eu falei para você, a maioria das culturas que tem deficiência em clorose, a gente chama, né, a questão do verde mais claro, na aquele verde aguado, quase amarelado, nas folhas mais jovens, então deficiência de nitrogênio. Isso é uma coisa que muitas vezes já bate o olho e já diz, não, isso aí provavelmente é deficiência de nitrogênio, bota o nitrogenado aí para garantir. Principalmente quem vende adubo já manda essa. Mas a proporção é que vai variar. Tá respondido, eu posso seguir? Não, tranquilo, a gente pode conversar aqui tranquilo. Essa aula vai ficar para a turma de vocês e eu não sei como é que vai ficar, se vai ter essa disciplina outras vezes, mas enfim, o objetivo dessa aula é para vocês, então ela é única. Se tiver um outro semestre, vai ser uma outra conversa. Deixa eu ir para frente. Ah, a gente falou agora aqui do boro, né? Então, a deficiência de boro é causada pela baixo teor de boro no solo, provavelmente. Ele pode estar entre menos 0,3 a menos, perdão, menor que 0,3 a 0,5 miligramas por quilo, né? Baixo teor de matéria orgânica, então muitas das vezes essas regiões aí, os solos podem ser, se os solos forem pobres ou não tiver, né, uma manutenção de matéria orgânica ou de microbiologia do solo, é, pode ocasionar isso. Lembrando também, né, que a aplicação de doses elevadas com nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio, assim como a adubação inadequada do boro, pode se causar aí, de fato, uma perda de produtividade. O boro, né, o que vai acontecer com ele? Acho que eu não falei da cultura, não falei das ações. Basicamente isso aqui, né, as folhas elas vão ficar enrugadas, elas vão ter essa atrofia. É interessante que isso aqui, quando acontece em determinadas culturas, bater o olho e dizer, e já determinar. Totalmente diferente dos demais nutrientes, né? Então, assim, só em olhar esse comportamento de deficiência, né, do boro já mostra que isso vai ter implicação direta na produção e no desenvolvimento vegetativo, na produtividade. Por que ele é tão importante quanto o nitrogênio e fósforo potássio? Porque aqui a gente vai diminuir, né, a área fotossintética da planta, consequentemente a produção, né, a produção de absorção de CO2 e, consequentemente, a produção de outros, né, de outros solutos, o metabolismo da planta ficando um pouco mais lento, com certeza, diminuindo aí o seu vigor vegetativo, o seu desenvolvimento. E o cobre, não, o enxofre agora, né? Boro, enxofre. O enxofre, eu peguei essa foto aqui, que ela tá no material que eu disponibilizei que a professora Fernanda, né, disponibilizou para vocês. A deficiência de enxofre é comum em solos ácidos, pobres de matéria orgânica.
Então, a utilização de fertilizantes minerais sem enxofre reduz bastante, né, a disponibilidade ou absorção de nutrientes, porque o enxofre não é um elemento tão comumente. E aí, o que acontece com a deficiência de enxofre? Você vai ter um amarelecimento das folhas novas. Não sei se aqui dá para ver bem. Essa foto aqui era das folhas novas e uma necrose, né, nas pontas. Então, qual é a diferença da deficiência do enxofre para o nitrogênio? O nitrogênio vai deixar amarelecimento nas folhas jovens, né, nas folhas novas, mas não vai ter a necrose. Então, esse necrosamento, né, das folhas novas é decorrente aí do enxofre. E o cobre, né, temos aí os efeitos na deficiência do cobre. Você vai ter um secamento, né, do folíolo, do ápice, né, da ponta para a base. Então, basicamente você vai ter uma folha mais engelhada, né, e ter um processo de secamento, né, das pontas para a base dela. Muito observado esse tipo de deficiência em viveiros. Então, atentos aí com né, utilização, né, desses macros e micronutrientes, mas principalmente na questão do cobre em produção de mudas e viveiros. Então, aqui a gente consegue, né, ver a questão da deficiência do nitrogênio, as folhas mais jovens, né, amarelamento, a deficiência daí, né, do fósforo, uma forma mais piramidal, né, forma de pirâmide, não é côncavazinha. A gente pode observar o potássio, né, essas necroses de forma horizontal ou vertical, dependendo da posição que você está olhando, mas vocês veem essas necroses, né, mais aguçadas, como aqui vocês podem perceber, EF, é isso mesmo, EF. A deficiência de manganésio, né, nas folhas mais velhas, deficiência de enxofre, as folhas mais jovens ficam amareladas, mas em compensação você tem as pontas, né, o queimamento e a morte dos ponteiros, então essa é uma característica. E aqui, né, a deficiência de boro. Eu não falei, eu não esqueci que voltou a colocar a de boro. A de boro ele causa esse engelhamento. A de enxofre eu não encontrei, mas a de enxofre, a de cobre, ele dá muito em viveiros, né, em cultivos em viveiros, e ele vai causar aí, a de cobre ela vai causar aí em folíolos dupla ponta para um secamento, né, da ponta para a base dela. Eu troquei as fotos, já corrigi. Como é que a gente faz esse monitoramento nutricional, né, diagnóstico de forma visual? Então, uma forma, né, de observar, eu achei isso aqui, essa imagem aqui bastante ilustrativa, em que a gente pode aí, né, praticamente ter uma noção de onde a gente pode estar observando. E a diagnose visual é baseada na indicação de sintomas visuais típicos de deficiências nutricionais. É um método auxiliar, pois você não tem como estar, né, extraindo porções de solo para fazer análise posterior em diferentes áreas. Então, o primeiro contato visual com a planta pode diagnosticar um determinado tipo de estresse, seja ele nutricional ou hídrico. Então, vai ser o ponto de partida, né, o start, o gatilho para tomar a decisão. É, Só que a diagnose, né, visual não serve como base para recomendação de adubação, mas sim alerta, né, os sintomas críticos. Uma vez constatada essa análise visual, deve ser feita amostragens de solo
ou de folha, né, uma amostragem foliar, para que a gente possa, aí, né, baseado numa análise, seja foliar ou de solo, ser feita a adubação complementar, né, e a correção dessa adubação. Aqui nós temos na recomendação de adubação em função de análise de solo, análise química, outra, né, monitoramento nutricional, recomendação de análise de solo também, né, onde a gente leva em consideração a necessidade de calcário, capacidade de troca de catiônica, valor de saturação por base, valor de saturação por base desejada, poder relativo de neutralização de calcário. Então, a partir da análise de solo, a gente consegue, né, obter de fato, e com os cálculos, obter a determinação de qual formulação a gente vai usar para esse tipo de adubação e quais estratégias a gente vai tomar, seja na adubação de fundação, seja na adubação de cobertura ou adubação suplementar. Falando ainda, né, da monitoramento nutricional e recomendação pela análise foliar, a gente pode, né, determinar aqui, primeira coisa é a identificação do número de folhas, a distribuição segundo a projeção da copa, aplicação manual, você pode fazer aplicação manual, né, dessa adubação, e aqui é um tipo de adubação também após o plantio, que a gente tem esse exemplo. Para a gente fazer esse monitoramento, né, de foliar, são utilizados normalmente de 9 a 17 folhas. A, a, a gente usa, né, aqui no caso, deixa eu ver se eu consigo mostrar, a folha 9 ou a folha 17 para fazer isso. A folha 9 é utilizada até ao terceiro ano da cultura. A folha 17 é utilizada do quarto ano em diante. A época de amostragem deve ser durante o período mais chuvoso, entre as 7 e 11 horas da manhã, com intervalo mínimo de um mês após a utilização da adubação. São amostradas em torno isso aí, eles, né, dão uma média para a gente aí ter uma ideia de 25 plantas a cada 50 ou 100 hectares. Então seriam aí 25 folhas a cada 50 hectares. 25 folhas porque é uma folha por cada planta, né? Em quadras homogêneas, então teria que dar uma andada na área para saber, para a gente determinar, né, o que está homogêneo, o que não está homogêneo. Basicamente isso. E com base, né, nesse monitoramento, a gente tem já umas pré-indicações de adubação, né, para os principais nutrientes que a palma de óleo ela tem exigência, que são, no caso do nitrogênio, 450 gramas por planta quando o nitrogênio foliar for menor que 25 gramas por quilo, fósforo 300 gramas por planta se o nitrogênio foliar estiver entre 25 e 26 gramas por quilo, a relação foliar deve ficar em torno de 16. No caso, por que o nitrogênio? Né? Porque se a relação nitrogênio-fósforo for muito maior a 17, aplica-se 50% a mais. Se a relação nitrogênio-fósforo for menor que 15, aplica-se aí metade da dosagem. Então, a gente tem que levar em consideração aqui, né? A gente leva em consideração ao teor de nitrogênio para aplicação de fósforo. O potássio, a gente considera aqui 250 gramas por planta, né? Se o potássio foliar for maior que 10 gramas por quilo, 500 gramas se o potássio foliar for de 9,9 a 9 gramas por quilo, muito próximo. O potássio, como falei, muito importante na fase reprodutiva e o nosso objetivo de ter palma de óleo justamente é ter, né, o dendê para a extração do mesmo. Então, por isso que tem aí, né, uma precisão, um detalhamento
né, muito aguçado. Então, 500 gramas por planta, né, se o potássio tiver entre 9,9 e 9 gramas por quilo, 750 gramas por planta se o potássio tiver de 8,9 a 8 gramas por quilo, e aí 1 quilo ou 2 quilos por planta quando esse potássio for menor que 8 quilos. Magnésio, 30 gramas por planta, se o magnésio foliar for maior que 2,84, 60 gramas por planta, se for 2,3 a 2, 80 gramas por planta, se for de 1,9 a 1,8 gramas por quilo, e 100 a 150 gramas por planta, se o magnésio for menor que 1,8 gramas por quilo. Boro, 8 gramas por plantas, se a análise foliar for maior que 20 miligramas, de 10 a 13 gramas por planta, se for de 19,9 a 12 miligramas por quilo, de 14 a 20 gramas se a análise for menor que 12 miligramas. Onde a gente pode observar nesses primeiros três, né, esses primeiros quatro nutrientes que eu citei aqui, né, que o potássio ele é um dos nutrientes, né, mais muito essencial, né, na questão do vocês como profissionais na área da adubação tem que dar uma observada bastante na questão do potássio, porque a deficiência, né, de 10 gramas por quilo, ou menos que 8 gramas por quilo, é 1 quilo por planta. Então, é, até o momento, a gente pode observar, ele é a maior exigência nutricional dos macros que a gente vem aqui, né, abordando durante essa disciplina. Quando a gente leva em consideração o boro, 8 gramas por planta, 10 a 13 gramas por planta, é até complicado, né, fazer essa aplicação em grandes pomares para a regulação de máquina e tudo mais, para esses tipos de correção, já que são gramas bem, bem pequenos, quanto a gente tem aqui, né, no potássio. 250 gramas a 1 quilo ou 2 quilos, a gente está trabalhando aí entre 8 gramas e 20 gramas por planta. Mas é importante, a passo que vai, se vier aí de fato influenciar diretamente, né, na, na produtividade. Lembrando que a gente não faria uma adubação numa circunstância como essa do boro, só uma aplicação de boro. A gente vai gastar o custo de hora máquina e mão de obra e tudo mais se torna muito oneroso. Então a gente faz uma formulação característica ou tenta fazer a formulação apropriada para suprir essas deficiências. Então, fazendo uma aplicação única com os demais nutrientes. O cobre, a gente tem de 6 a 8 gramas por planta, né, quando ele for igual a 10 miligramas por quilo, encontrado na análise foliar. De 10 a 12 gramas por planta, quando ele for de 9,9 a 4 miligramas por quilo. Tá vendo? A gente saiu da casa da grama para miligrama. Então, é muito pequena a deficiência de cobre e zinco, né, a concentração para já realmente, de fato, vir a necessitar a sua aplicação, né, de correção, mostrando até uma sensibilidade também na cultura, de certo modo. Aqui já é uma recomendação pronta, né, que se tem para a região muito próxima, aqui no caso de Tailândia. Então, um pomar aí, uma área de produção de palma de óleo com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos e 8 anos, né, os macronutrientes, em função da idade, o quanto eles demandam. Então, é uma forma aí também de suprir, né, ao longo do tempo, levando em consideração, né, a oscilação é um crescimento praticamente exponencial, né, de todos os elementos. E a gente pode afirmar que, como eu falei, né, como a gente pôde observar na análise foliar anteriormente, o potássio ele tem, né, uma maior exigência aí nutricional, visto que nosso objetivo é o fruto, né, da cultura. Então, o potássio seguido pelo nitrogênio, depois a gente tem aí o cálcio vindo para o magnésio e sucessivamente.
Aqui, né, a gente tem como recomendação de adubação de desejo, né, com base na exportação de nutrientes em 25 toneladas de cacho, né, fresco. Então, a gente tem, né, de acordo com a extração, né, desses cachos, né, o que de fato a gente está extraindo, né, de nutriente dessa área que foi adubada e corrigida. Então, uma forma de fazer, né, recomendação de aplicação de fertilizante também é contando, né, ou em quilos de cachos, né, de forma extraída. Então, a eficiência da adubação é um valor aproximado, pois muitos fatores vão influenciar diretamente nesse resultado aqui, né? Levando em consideração, a gente falou muito de nutriente, quando aplicar, acho que é importante a gente falar. Então, na questão adubos nitrogenados, a gente ideal é aplicar no período seco, porque a maioria dos nitrogenados eles podem sofrer por ou lixiviação, arraste, né, se for granulado, ou também, né, a depender da intensidade de chuva, por percolação para áreas mais profundas. Então, a gente pode evitar, a gente deve evitar períodos extremamente chuvosos, ter cuidado com o manejo inadequado da cobertura vegetal para preservar, né, esse adubo. Vou mostrar posteriormente o porquê. É, então, assim, saber onde de fato está aplicando e a proporção que está aplicando. Então, a gente pode observar, né, primeiro a gente tem que ter cuidado, né, e ser estratégico quanto à distribuição, né, desses adubos, onde a gente vai colocar já os fracionamentos para facilitar o manejo de aplicação. Aqui é um abastecimento da tubadeira, Big Bang. A aplicação, né, quase uma aplicação por pulverização a lanço. Então percebam que no período seco, justamente por conta disso, por mais que a gente tenha, né, cobertura das copas, mas a depender do tipo de solo, se ele for mal drenado, a gente pode ter aqui um alagamento e um arraste desse material. É, tudo isso para a gente ter, né, o máximo de eficiência em economia e também na aplicação e economia, né, de insumos. E aqui a gente tem, né, containers com fibras e com cachos vazios, levando em consideração que, obviamente, na questão dos cachos, a gente consegue aí determinar também o quanto foi extraído de adubo, né, nessa nossa área. Então, tecnologia de aplicação de adubos, né? A primeira adubação deve ser feita entre 30 e 60 dias após o plantio. Os dois primeiros parcelamentos devem ser feitos no início do período chuvoso, com 60% de adubação anual. Por que no início do período chuvoso? Para que a gente tenha, né, a distribuição de adubo, né, na sua área de forma uniforme e contínua. Se você for aplicar, por exemplo, no meio, no final, muitas pode acontecer, né, o patinamento, né, desse maquinário. Esse maquinário, dependendo do tipo de solo, pode estar atolando. Então, o ideal é no início, né, para que também o nutriente, né, venha a incorporar na solução do solo, virando uma solução nutritiva já junto com a água, e prontamente as raízes, por capa de interceptação, né, ou entre outras maneiras, venha absorver esse nutriente. O terceiro parcelamento é feito geralmente no mês de maio e o quarto parcelamento no mês de junho. Isso aí são dados, né, adotados para o Pará. E o rendimento da adubação mecanizada com trator traçado de 75 cavalos e adubadeira com capacidade de 1.800 kg, ele vai aí render 45 hectares dia. Então, tendo um trator de potência não tão alta, 75 cavalos, ele consegue puxar uma adubadeira aí de 1.800 quilos, trabalhando aí 45 hectares dia, que é um percentual considerável, né, para estar se utilizando, né, dos recursos aí.
para eficiência, né, no processo final de adubação. Então, se usa também, né, adubação com subprodutos agroindustriais, como cachos vazios, fibra de mesocarpo, endocarpo, torta, né, entre outras coisas. Isso nos dá um percentual aí de macronutrientes, né, dos subprodutos, como caixas vazios, a gente tem nitrogênio, fósforo, potássio, as diferentes concentrações, e as fibras, por exemplo, têm uma concentração bem maior de nitrogênio, mas, entretanto, a fósforo e potássio bem menor. Então, assim, tudo isso, né, deve ser contabilizado e levado em consideração quando se for, né, de fato, colocar para adubação de cobertura no campo, né? Tem que ser contabilizado para de fato aí você ter, né, o seu balanço de nutriente em sua lavoura. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Ninguém interrompeu nem nada. Não sei se a aula caiu, eu estou sozinho aqui. Então é isso. Basicamente, boa noite, Fernanda. Fernanda não deu boa noite já faz tempo, eu não tinha visto. Então, basicamente, é a Giovana. É a Giovana que chegou aí? Danada. Jarli, boa noite, pode perguntar. Não, Jarli, normalmente eu não disponibilizo meus slides. Porque tem tudo no material que a gente mandou para vocês. Aquele PDF lá, tem tudo. Tanto tem as fotos, como tem o material até mais completo. Eu aqui só resumi aquele material aqui para aula. Inclusive, o tempo que eu patinei foi tentando lembrar se faltava falar alguma coisa para não deixar em branco. Tranquilo? Então só é isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Tem alguém com pergunta, Andréia?